Olá, Laura. Bom dia, Bom ou dia. boa tarde, Ou é as boa horas que as tarde. pessoas vão estar a ouvir. Isso. Olá. Então, Olá, sim, mais seja, neutro. seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Laura, por esta disponibilidade do seu tempo e da sua experiência aqui para falar connosco. Eu gostava de trazer aqui um tópico que é um tópico quente na questão dos pais separados e nos divórcios, que tem a ver com a residência das crianças. Podemos refletir aqui um pouco sobre o que é isto do que é isto de residir e o que é a relação, o que é como é que as crianças podem viver estes períodos alternados de residências e esta alternância não tem que ser forçosamente uma semana para cada lado. Nós estamos muito habituados a pensar Certo, que é uma semana para cada lado e não é. Há famílias que têm residências alternadas noutros esquemas e que nem sequer sempre é 50% para cada lado. Há crianças que residem fins de semana alternados, há crianças que residem metade da semana. Portanto, há vários modelos e vários timings, mas ainda assim a criança pode ter que passar ou vai passar por momentos em que reside ora com um, ora com outro. Gostava de saber como é que é para as crianças esta questão da alternância, mais do que da residência, Laura, se calhar é isto, da alternância da relação com os pais, que é quando me estou a relacionar com um, não estou a relacionar com o outro. exatamente, sim, isso é o ponto principal, não é? E nos divórcios, isso é justamente aquilo que não podemos deixar que aconteça. Não podemos deixar que a criança sinta que quando está com um dos pais, o outro de repente é inacessível, ou não faz parte, ou está completamente ausente. Isto, na verdade, é o que cria marcas, não é? Enfim, nós sabemos que esta questão do divórcio, obviamente, afeta sempre as crianças, mas deixa muito mais marcas quando os pais não conseguem entender-se, quando não conseguem funcionar minimamente como equipa para gerir aquilo que são os interesses da criança, não é? Então, realmente é muito importante que quando a criança está com um, sinta que o outro continua a fazer parte da sua vida, não está lá num mundo à parte que ela só pode aceder quando for a altura de estar com esse progenitor outra vez. Um, e uma coisa que eu às vezes até, enfim, aconselho, e que pode ser e que muitos pais realmente fazem, por exemplo, é na altura em que, se for uma semana, enfim, às vezes uma semana realmente para crianças pequeninas é muito tempo, são muitos dias. Mas ainda assim, às vezes, até pode ser uma semana, se nessa semana, por exemplo, o pai que não está com a criança, ou o progenitor vá que não está com a criança, conseguir também, por exemplo, sei lá, ir buscá-la à escola e depois ir levá-la à casa do outro progenitor, ou passar ali um bocadinho com ela numa tarde ou qualquer coisa antes de entregar ao outro progenitor e irem sempre revezando-se nisto. Há casais em que, quando a criança está na casa da mãe, é o pai que vai buscar e levar à escola, por exemplo. Quando a criança está na casa do pai, é a mãe que faz isso. E isto é uma forma, enfim, simples, não é? Da criança sentir que realmente consegue ver os dois todos os dias e que estar na casa de um não significa que de repente perde completamente a relação com o outro. Isso é importante. Uhum. Saltaram-me aqui duas palavras que me parecem chave, Laura. Uma delas é este funcionamento da equipa, né? Os pais poderem ser uma equipa, uh, Sim, que é assim, muitas vezes difícil nos primeiros tempos da separação, porque as pessoas estão magoadas, porque estão-se a reorganizar, porque dentro de si a imagem do outro colapsou como era, e vai ter claro, que se criar uma nova imagem, claro. também o nosso papel também vai colapsar, também vamos precisar de criar um novo papel na vida daquela pessoa com quem temos que fazer equipa e queremos fazer equipa pelos nossos filhos, não é? Portanto, essa equipa, numa fase inicial, pode ficar abalada, é natural que assim seja, não é? Como é que se consegue voltar a esta confiança, reconstruir a confiança em novos papéis, não é? Às vezes também precisamos dessa Sim, não é, esperança. sim, sim, não é nada fácil e há muito essa sensação de que às vezes a mim chegam maioritariamente mães, não é? Muito mais mães do que pais. Um, e ouço muitas mães muito angustiadas por sentirem que estragaram a vida dos filhos de certa forma, não é? E por se questionarem que mãe sou eu agora que sou uma mãe separada, não é? Que mãe sou eu agora que tomei esta decisão que prejudicou tanto os meus filhos? Um,
certa forma, às vezes isto é um bocadinho que vai na cabeça das mães, não é? E então é muito importante também realmente reconstruírem essa sua própria imagem, perceberem que à medida que elas vão também sarando essas feridas e fazendo essa reconstrução, os filhos também irão lidar com as suas, não é? E conseguirem perceber que nesses novos papéis realmente o prioritário continua a ser pôr de parte as suas próprias feridas, e aqui isto é que é mais difícil, para poderem interagir com a outra pessoa que tanto as magoou, não é? Que tanto as feriu. Muitas vezes são realmente os divórcios são frutos de relacionamentos muito complicados, pois se corresse tudo bem, as pessoas não precisavam de se divorciar. Naturalmente, há alguns casos em que até a decisão é tomada assim de uma forma pacífica, mas são a exceção, eu diria, não é? Uhum. E é muito importante transmitir à criança que, apesar de tudo, continuamos a ser capazes de pôr para trás das costas, vá, essas nossas feridas, para sermos capazes de comunicar com outra pessoa o suficiente, não é? Para que as coisas funcionem da maneira mais harmoniosa possível na vida da criança. Uhum. Conseguir separar esse papel de mãe ou de pai do papel de mulher ou de homem, de companheiro ou de companheira, não é? Sim, Essa separação não é nada fácil. Para as mulheres parece-me que ainda é mais difícil porque estamos muito identificadas no nosso papel de mãe, não é? sim, E é fácil começarmos a projetar também, por um lado, projetar coisas como. Isto é uma coisa, é um fenómeno que eu assisto nas mães também que vou acompanhando e nos pais, na verdade, assisto com ambos, que é projetarmos nos nossos. Os pais começarem, pais e mães, portanto, os progenitores começarem a ver nos seus filhos respostas como se fossem suas, que é quando vem da casa do outro, se vem triste, é natural, eu também estava triste ao pé do outro. Se vem irritado, pois deve estar a fazer com a criança aquilo que fazia comigo. sim, às vezes acontece isso, sim, há um bocadinho essa projeção, sim. Um, Outras vezes também, eu acho que isto também é um ponto importante, também há muito esta ferida de que tipo de mãe sou eu se não estou com os meus filhos todos os dias, não é? Se não estou a cuidar deles diariamente, então que mãe é que eu vou ser? E também não é fácil fazer esta reconstrução, depois também há muita culpa, não é? Há muita dor, saudade também, que é natural, não é? Daí que também às vezes é bom para os pais esta coisa de conseguirem ver os filhos todos os dias, mesmo que eles não estejam na sua casa, não é? Mas sim, depois às vezes, quando os relacionamentos são muito dolorosos, não é? Também há muito esta tendência para não confiar no outro. E se não confiamos no outro, como é que vamos mandar para lá as crianças todos os dias, não é? E lá está, quando as recebemos, é natural que haja tristeza, é natural que haja muita frustração, é natural que as crianças às vezes venham e demorem ali um tempo até se adaptarem, até se ajustarem novamente a estar na casa daquela pessoa e, sobretudo nos primeiros tempos, e depois depende obviamente da personalidade de cada criança, isto às vezes pode ser difícil, não é? E desafiador. E às vezes, sim, também há essa tendência para acreditarmos que realmente o outro estará a fazer às crianças aquilo que nos fazia a nós, não é? Sendo que, faço aqui um parênteses, em alguns casos isso pode ser verdade, noutros com certeza não será. Enfim, depois aqui também não é fácil discernir, não é? Até onde é que é a nossa ferida a falar ou até onde é que realmente há ali uma certa incapacidade parental, vai, e como é que vamos proteger as crianças disso, não é? Sim, sim. Eu acho que aí é o terreno difícil de operar, não é? Que é Sim, porque, sim, sim, objetivamente, há pais e há mães que têm baixas competências parentais. Alguns não têm praticamente competências parentais. Há pais e mães muito disfuncionais, com grandes incapacidades e que nem sequer claro. têm nada a ver com o divórcio. Também é importante salvaguardar isso, porque é Sim, fácil sim, sim. associarmos estas alterações de comportamento a uma reatividade ao divórcio e muitas vezes não é. São coisas estruturais que a pessoa já tinha dentro de si, não é? Exatamente, e muitas vezes, também às vezes acontece, entrar-se nesta competição, não é? De não, temos que ter os dois exatamente o mesmo tempo com a criança, e às vezes isso não tem só a ver com o bem-estar da criança em si, não é? Mas mais quase com esta atitude de competição, de nem pensar que a mãe vai ficar a ganhar, ou o pai vai ficar a ganhar e vai ficar mais tempo com a criança, não é? Enfim. Sim. Há Isso muitas porque nuances há nisto tudo. imensas, imensas, e é difícil depois às tantas gerir uma conversa pensando que, olha, eu estou a dar uma informação e uma orientação num determinado sentido,
tendo na cabeça um cenário que saudável, de dois pais que têm as duas boas competências parentais, versus um cenário em que há uma alta conflitualidade e que, portanto, vai Claro, ser mesmo difícil. Quando a Laura estava a falar da importância de se poder, o progenitor não residente, poder também ter contacto com a criança, em algumas famílias isso pode ser altamente penoso e até prejudicar, porque podia ser uma semana de alguma tranquilidade e os contactos podem ser sim, dramáticos. quando as coisas Claro não que funcionam bem, sim, sim, sim. exatamente. Por isso é que é tão importante separarmos uma coisa da outra. Estamos a falar do quê? De famílias que conseguem, têm boas competências parentais, conseguem bem separar aquilo que foi a sua relação conjugal daquilo que é a relação que têm um com o outro parental em relação aos seus filhos. Exato. Conseguem separar isto, então há boas condições para haver esses contactos e essas residências. Se não conseguem, se a comunicação não funciona, se a reatividade é muita, se a regulação emocional é pouca, pronto, se calhar temos que ter um cenário completamente diferente. Porquê é que tem sido tão difícil fazer estas observações e estas caracterizações das famílias para se poder tomar decisões? Porquê é que é tão difícil chegarmos a informação que nos oriente para quais podem ser as melhores decisões? Não é, sim, não é nada fácil porque as pessoas em situação de tensão e de conflito muitas vezes não têm propriamente a ver com a pessoa que nós vemos quando tudo está calmo e tranquilo, não é? Ou seja, nós encontramos uma pessoa, sei lá, em consultório ou numa situação qualquer onde tudo está bem, não é? Tudo está em paz, tudo está tranquilo e aquela pessoa realmente pode parecer a pessoa mais capaz, mais competente do mundo. Mas depois, no momento de crise, há pessoas que se transformam, não é? Há pessoas que realmente têm uma grande imaturidade emocional, uma grande dificuldade de controlar os impulsos e quando estão frustradas, enfim, fazem muitos estragos, vá, não é? E às vezes não é muito fácil avaliarmos isto numa situação neutra, não é? Numa situação em que não acontece nada. Às vezes há muitas mães que se queixam que, enfim, sofriam uma espécie de maus tratos, não é? E para quem está de fora é difícil imaginar isso, hum, sem ver realmente o que acontecia na intimidade daquelas pessoas, porque as pessoas na intimidade realmente portam-se de maneiras muito diferentes. Uhum. Sim. É possível haver maus tratos entre. É possível crianças assistirem a maus tratos sem que isso em si mesmo seja um mau trato para a criança? Eu diria que não. É assim, um pai ou uma mãe que realmente permite que os filhos também assistam a determinadas situações, não está a ter muito o seu bem-estar em conta, não é? Quer dizer, uma coisa é uma situação que acontece pontualmente e as pessoas zangam-se e discutem, mas há níveis, não é? Nessa discussão. Há casais que se agridem de formas muito feias, não é? Ou com palavras, ou com gestos, infelizmente, não é? Ainda existe muita violência física. E uma criança que está a assistir a isto é uma criança que fica com graves feridas, não é? Portanto, hum, enfim, aqui não é nada justo nós culparmos a vítima, não é? Temos mais tendência para culpar o agressor e, obviamente, que uma pessoa que agride desta forma, sem se preocupar sequer se as crianças estão a ver, que infelizmente é a regra, não é? Porque um agressor é uma pessoa que não controla os impulsos, portanto, se não controla os impulsos, tanto faz estarem as crianças a assistir ou não. Mas a verdade é que uma vítima que viva muito tempo nesta situação, isto falando assim de uma forma um bocadinho cruel, talvez, mas é a realidade, também não está a proteger a saúde mental dos seus filhos, não é? Um, e isso é justamente o motor para muitas pessoas, eu digo mulheres, porque infelizmente ainda são a maioria, mas também acontece com homens, obviamente. É o motor para muitas pessoas saírem desse estado de violência, justamente o cuidar da saúde das crianças, não é? Quando começam a perceber que os miúdos estão a crescer, estão a perceber o que está a acontecer, começam às vezes a dar sinais preocupantes ou a reproduzir até determinadas palavras ou comportamentos, aí às vezes é um sinal de alarme muito grande para a pessoa sair daquela situação, não é? Mas ainda assim há pessoas que não o fazem.
Sim. Também acontece quando, exatamente por isso, por estarem tanto tempo, não é? Sujeitos a relações Claro, não é tão. fácil, Não, claro. não é fácil e vai degradando também as competências da pessoa. A pessoa vai ficando desprovida de competências e de capacidades que às vezes até tinha Começa a inicialmente. sentir que aquilo é o seu, é o normal, não é? E há muito esta coisa de, se calhar isto acontece em todas as casas, não é? Há uma certa desvalorização, os miúdos se esquecem-se, enfim, há muita tendência para desvalorizar, sim, é verdade. A própria pessoa também depois começa a confiar menos nas suas competências e nas suas capacidades, porque vê-se mais vulnerável, Acreditar mais que não é incapaz. capaz, claro, claro, nunca será capaz de cuidar das crianças sozinha, claro, Exato. claro. Portanto, quando acontece a ruptura, muitas vezes nesses casos, nestes cenários, estamos agora a falar em que há violência física ou verbal, muitas vezes psicológica e emocional, que é assim mais sorrateira Mais difícil de identificar, sim, sim, sim. mas que não deixa de ser extraordinariamente degradante, em que a pessoa depois começa mesmo a não acreditar nas suas capacidades e no seu valor e na possibilidade de não ter que estar a viver aquilo. Então, quando há essa separação, tanto o agressor, por ser agressor, tem poucas competências parentais e está pouco vocacionado e focado na relação com a criança, como a vítima também acaba por, durante bastante tempo, até conseguir se reconstruir, também nem sempre estar nas suas melhores capacidades e no seu melhor desempenho relacional, não é desempenho de criar ali objetivos, mas no seu desempenho relacional. E aqui às vezes é um problema grave em que o sistema vá também não ajuda nada, porque às vezes a vítima está tão fragilizada, duvida tanto de si, das suas próprias capacidades, das suas próprias competências, que quando há uma avaliação, os técnicos muitas vezes, e eu já, enfim, infelizmente já assisti a casos mais ou menos deste género, em que os técnicos acabam quase por valorizar mais o agressor, que se mostra como muito competente e muito capaz e muito confiante e às vezes até muito charmoso, e penalizar um bocadinho a pessoa que foi vítima porque está muito fragilizada, enfim, por todos esses anos de violência a que foi sujeita, não é? E isto às vezes também é um problema grave, sim, que nem sempre se resolve da melhor forma. Sim, nem sempre é identificado sequer. Falámos aqui, estava aqui agora a lembrar-me, e ainda assim vamos ter que fazer equipa com esta pessoa, não é? Como é que se faz estas equipas, como é que conseguimos construir estas equipas, sabendo que estamos a falar de equipas muito diferentes, com capacidades muito diferentes e o nível de cooperação muito diferente entre si. E nós também, técnicos e profissionais, como é que podemos também ter esta capacidade de olhar e pensar? Há muitas equipas, podemos ter que fazer equipas muito diferentes umas das outras, e há equipas que é mesmo só para funcionar e que a única coisa que serve é para limitar estragos, não é? E qual é a forma que temos das crianças poderem, crianças e jovens, poderem relacionar-se com as suas figuras parentais sem se criar danos a partir daí, não é? Como é que podem tirar o melhor proveito possível sem ficarem com prejuízo emocional sobre isso? Claro, então, pronto, nós estávamos a falar de casos um bocadinho mais extremos, não é? Em que há violência, aí realmente, enfim, há que pôr em questão se faz sentido de facto haver sequer uma equipa, não é? Porque alguém que foi agressor durante muitos anos, até que ponto é que tem realmente as competências necessárias também para cuidar dos filhos? Mas enfim, Exatamente. Sim, 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 falando de sim. situações em que as coisas são mais normais, entre aspas, o que quer que o normal seja, não é? Mas em que as coisas nunca chegaram a esse extremo tão grande. hum, Aí o ponto fundamental é confiar, não é? E lá está, com o agressor, isso realmente é muito difícil, não é? Como é que confiamos numa pessoa que agrediu, que maltratou durante muitos anos? Agora, quando nunca existiu esse extremo, o ponto principal é perceber que, por muitas divergências e muitas diferenças que haja na forma como nós vemos aquilo que a outra pessoa faz e aquilo que nós fazemos, há que confiar que, apesar de tudo, ela tem o essencial para cuidar bem dos nossos filhos, não é? Dos filhos que temos em comum. Essa confiança precisa de existir e é a base para que tudo o resto depois possa funcionar. Às vezes há famílias que têm opções muito diferentes, não é? Em cada casa. Os pais, o pai permite uma coisa, a mãe permite outra, o pai não gosta de uma coisa, a mãe não gosta de outra, ok. E até é possível aquilo ir funcionando e as crianças adaptam-se a terem umas regras numa casa, umas regras noutra casa. Claro que se pudesse ser tudo mais parecido, tanto melhor, mas, enfim, não é essencial. Desde que haja essa base de confiança, nós temos que transmitir à criança que confiamos no outro progenitor
quando ela vai para lá, que sabemos que está bem entregue, sabemos que está segura, sabemos que estará bem cuidada nas coisas básicas e essenciais, mesmo que lá está, haja alguns pormenores com que não concordamos, não é? Um deixa ver mais ecrãs, o outro deixa ver menos, um dá mais doces, o outro dá menos doces. Ok, mas desde que haja uma base de entendimento, enfim, as crianças vão aprendendo a gerir isso. Às vezes, até os casais que vivem juntos, as crianças sabem que com um podem uma coisa e com o outro não, não é? E vão aprendendo a gerir. Sim. Então, a base da confiança, como é que se pode, pensando aqui nos pais, em que às vezes têm mesmo umas perspectivas muito diferentes da parentalidade, não é? Há pais com uma parentalidade muito mais consciente ou mais positiva, enfim, mais que tentam se sintonizar mais com as necessidades das crianças, outros pais estão mais a achar que a estrutura e, portanto, como é que se pode voltar a criar, a recriar aqui uma relação em que muitas vezes essa confiança foi mesmo perdida, não é? E esse exercício interior de como é que eu me posso ligar a mim próprio para restabelecer a relação com o outro, e tentar tirar as crianças do meio desta comunicação, porque quase sempre, acho que a dificuldade muitas vezes vem daí, não é? Que é, isto muitas vezes é entre mim e ti. E nós usamos os filhos como uma desculpa para as nossas questões. Sim, sim, O sim, tema, os filhos são o tema. sim, Mas na sim, verdade isto é entre mim e ti. E como exatamente. é que nós vamos também poder fazer isto e resolver isto? Cada um fazendo o seu trabalho interior, não é? Mas como é que se... Até nos casais que vivem juntos, muitas vezes as discussões são sobre a criança, mas não são sobre a criança, não é? São sobre o facto do outro não valorizar aquilo que eu faço com a criança ou de não acreditar nas minhas opções, enfim, acerca da educação da criança. E às vezes isto é o que está assim lá por trás, mas nós não trazemos isso para a luz e não temos consciência que é isso que está realmente a provocar o conflito. Um, então, essa é a primeira coisa, não é? É tentar pôr as cartas na mesa, não é? Tentar assumir o que é que nos incomoda, o que é que nos preocupa, e percebermos que realmente, às vezes, nós focamos só assim nas coisinhas mais superficiais, mas depois há uma outra camada, quase sempre é aquela que nos condiciona mais, não é? À superfície estão assim as coisas mais fáceis de encarar, digamos, mais ligeiras, mas depois há mais coisas por trás e às vezes nós ficamos muito magoados porque aquela pessoa está a desconsiderar completamente coisas que são muito importantes para nós, não é? Coisas que, enfim, fazem parte da nossa maneira de ver o mundo e de estar e coisas que nós achamos que é muito importante dar aos nossos filhos e sentimos que a outra pessoa desconsidera, não é? E atira isso tudo para o lixo e isso magoa-nos. Então é preciso, às vezes, sermos capazes de olhar para isso para percebermos, ok, mas talvez isto até não afeta assim tanto a criança, não é? No fundo, claro que as crianças lucram quanto mais os adultos estiverem de acordo e quanto mais pessoas, nem é tanto o acordo aqui. As crianças são mais beneficiadas se tiverem mais adultos nas suas vidas, não é? Com quem conseguem restabelecer uma relação próxima e importante. Mas, desde que haja uma única pessoa que consiga fazer esse papel, a criança tem aquilo que é essencial, não é? Quantas mais, melhor. Mas, desde que haja uma, a criança terá aquilo que precisa para se desenvolver de forma saudável à partida. Portanto, muitas vezes também aquilo que nos assusta é nós pensarmos, mas ele não consegue estabelecer essa relação que eu acho que deveria estabelecer com a criança. Ok, tudo bem, mas eu consigo. Portanto, desde que isso esteja garantido em mim, se não acontecer do outro lado, é pena, seria muito melhor se acontecesse, mas tudo bem. Apesar de tudo, vamos conseguir seguir em frente e lidar com isso. Portanto, isto é um ponto importante. E depois o outro também é nós percebermos que em alguma altura da nossa vida nós provavelmente tivemos alguns valores em comum com aquela pessoa, não é? Portanto, esses valores ainda devem existir algures. Então é um bocadinho também usarmos isso para sentir, ok, não, mas apesar de tudo, aquela pessoa também não está assim num polo tão oposto, não é? Em relação à minha visão do mundo, a tudo aquilo que eu quero, que eu defendo.
E, portanto, conseguimos também agarrar a isso para acreditar que, ok, tudo bem, apesar de tudo, ela tem o mínimo essencial para conseguir educar os meus filhos. Era muito bom se tivesse mais isto, mais aquilo, mais o outro, mas, enfim, pelo menos tem o essencial e pronto, e com isso já podemos trabalhar, não é? Sim, tão importante, não é? Conseguir procurar e encontrar pelo menos alguns pontos que Sim, permitam fazer pontes para podermos manter ali alguma relação. às vezes os valores até estão lá e são os mesmos, mas traduzem-se de forma diferente. Para o mesmo valor, nós podemos achar que um determinado comportamento vai levar àquela finalidade ou vai reforçar aquele valor e outra pessoa pode achar que é outro. Uhum. E também depois há que ter isto em consideração, não é? Perceber que se calhar aquela pessoa de uma maneira diferente até está a tentar chegar ao mesmo que nós. Uhum. Sim, e conseguir ver isso é espetacular, não é? Conseguir olhar e tirar as outras coisas todas, o nevoeiro todo e Não é conseguirmos fácil, ligar. mas sim. Sim, mas é muito importante também, falou aqui de questões tão relevantes. Por um lado isso, não é? O que é central? É saber que se a criança tiver pelo menos um adulto com quem estabelece uma relação de segurança, já vai ter o arsenal emocional necessário para ir para a vida e para o mundo, não é? Claro que quanto mais adultos que lhe estejam a oferecer isso e que lhe proporcionem relações dessas, tanto melhor, porque vai ter ali um tesouro grande de Exato. relações, não é? Que o securizam. E que também conseguirmos nós, quem está com esta preocupação e quem acha que pode ser uma boa alternativa para o seu filho, pensar, então se eu sou uma boa alternativa, faz parte de ser uma boa alternativa, conseguir encontrar no outro qualquer coisa que nos diga ali uma sandália de relação que explica porque é que o meu filho ou a minha filha beneficiaria de continuar com aquela pessoa, porque se amam, porque é pai, porque é mãe, porque não é? Claro. Conseguirmos, também faz parte desta nossa capacidade de conseguir fazer isso, não é? Mesmo que às vezes sejam progenitores, e isto é a dificuldade, e aí era preciso muita ajuda. Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos ajudado pouco os progenitores que têm do outro lado um progenitor com grandes alterações emocionais, estruturais, Sim, de personalidade. As pessoas estão pouco apoiadas para saber lidar com isso e para se protegerem minimamente disso, não sim, é? sim. Mas essa capacidade de também conseguirmos, ok, ver do outro lado o que é que pode vir também de positivo. Depois, uma coisa que também podemos, enfim, guardar, digamos, ou sentir, é que, apesar de tudo, mesmo que nós achemos que determinadas coisas até podem ter algum impacto na criança e realmente era melhor que aquilo não acontecesse, se a criança também tiver o nosso filtro, vá, para ajudarmos a lidar com aquilo, o impacto também já é outro, não é? Sim, esse também pode ser um dos grandes papéis de quando nos sentimos uma alternativa saudável aos nossos filhos, que é como é que eu posso aprender a ajudar o meu filho, não é? A amortecer os acontecimentos e o que ele nos traz e a poder crescer com isso, ou poder crescer apesar disso, Exato, não exato, é? exato. Procurar faz também sentido podermos procurar ajuda de profissionais que podem ser psicólogos, podem ser em princípio os psicólogos têm sido assim da frente de batalha nestas questões, têm dado muitos psicólogos, mas começam a aparecer outro tipo de profissionais que também dão algum contributo, não é? Do ponto de vista da parentalidade e portanto começam a surgir novos papéis também aqui do ponto de vista profissional, mas faz sentido alguém procurar um apoio para isso mesmo, para olha, eu quero ganhar ferramentas, não sinto que haja feridas nem traumas grandes em mim, ou tenho sentido que o meu desenvolvimento emocional, pronto, dentro do razoável, estou bem, mas preciso, está aqui um desafio extra que eu não sei, posso não saber lidar com ele, não é? Nem tudo é assim tão intuitivo. Em relação ao divórcio, à separação, eu acho que às vezes faz sentido e já atendi muitos casais nesse sentido, em que as coisas, alguns às vezes até são separações relativamente tranquilas, infelizmente muitos nem tanto, não é? Mas que só querem de facto, enfim, expressar um bocadinho as suas preocupações, até conversar às vezes um bocadinho sobre quais serão as melhores opções para a criança, às vezes há assim coisas mais subtis ou até mais básicas que às vezes é bom discutirmos um bocadinho com uma pessoa que realmente tem algumas noções mais até desenvolvimento infantil e que consiga às vezes dar umas luzes e pôr ali algumas balizas, não é? Sobre o que é que realmente pode ser mais adequado ou não. Portanto, às vezes isto basta uma sessão para a pessoa realmente sair um bocadinho mais tranquila e mais descansada em relação às suas decisões.
De resto, porque de facto às vezes o divórcio também traz muitos medos, não é? Muitas angústias, e às vezes é preciso falar um bocadinho disso e expor essas preocupações e esses receios. E eu acho que é sempre um bom sinal, não é? Quando temos essa preocupação de como é que eu vou fazer isto da melhor maneira para que o meu filho saia o menos ferido possível, não é? Sendo que é sempre uma perda também para as crianças, não é? Uma perda dessa imagem da família, assim como é para os adultos, mas podemos encontrar formas de os ajudar a lidar com elas da melhor maneira possível. Portanto, sim, nestes casos eu acho que às vezes pode ser útil. Uhum. E às vezes mesmo para como é que se lida com crianças, por exemplo, neste caso em que do outro lado temos um progenitor com menos competências ou com umas exigências para os meus pais. Estou-me a lembrar coisas como uma criança com 2 ou 3 anos em que um dos progenitores ativamente e claramente instrui a criança de que não contas o que se passa aqui, quando fala por telefone, fala de encontrar uma parede branca para ninguém, para a outra pessoa não ter noção de onde é que a criança está, porque acha que a informação não tem que passar, leva a atividades e não dá informação e, portanto, a criança não pode dizer que tem aquelas atividades porque a outra pessoa não pode ter esta informação, mas depois, quando a criança chega à casa do outro progenitor, o progenitor percebe, olha, está a ser instruído, está a ser coagido a não falar, e estamos às vezes a falar de crianças mesmo muito pequeninas. Um, Sim. como é que eu posso receber isto? Como é que eu posso, por um lado, acalmar o meu filho e dar-lhe esse espaço? Como é que eu posso dar-lhe a confiança e não exigir que ele conte, nem estar-lhe mas também lhe dizer, se quiseres falar, podes falar? Como é que às vezes podemos lidar com coisas destas que podem ser mesmo muito destruturantes e que pode mesmo ser contraintuitivo? Como é que se lida com este tipo de situação? Não é nada fácil, não é? Porque lá está, isso mina logo a base principal, que é a confiança. Não podemos confiar numa pessoa que nos está permanentemente a esconder coisas. E, ao mesmo tempo, isso enquadra-se, eu acho, quase um bocadinho no papel do agressor, não é? Porque isso para uma criança é uma agressão, no fundo, não é? A criança sentir que tem que estar a esconder coisas, sentir que, enfim, para uma criança tão pequena e mesmo para uma criança mais velha, isso é violento, não é? Portanto, aí realmente não é muito fácil, ou não é nada fácil lidar com isso. Mas o principal é isso, é mostrar à criança que a protegemos dentro daquilo que conseguimos, não é? E que estamos a cuidar dela e que a nossa relação com ela nunca é posta em risco, quer ela conte, quer não conte, não é? No fundo, é dar-lhe essa segurança de: olha, eu gosto de ti igual, não precisas de contar, mas também se contares não acontece nada de mal, não é? Enfim, transmitir à criança que connosco, apesar de tudo, ela está segura. O que também Uhum. não é fácil, não é? Porque lá está, depois se a estamos a mandar para uma pessoa em quem não confiamos, temos que fazer das tripas coração para mostrar que não, que está tudo bem, que ela vai estar lá muito bem, que vai ser divertido, que temos a certeza que ela vai estar segura, porque as crianças também precisam de sentir isso para se sentirem confortáveis, e essa às vezes é uma das grandes dificuldades até depois nas trocas, não é? Quando é a altura de passar de um pai para o outro. As crianças, às vezes, também uma das dificuldades é um dos progenitores estar com aquela insegurança de: eu vou a mandar para um sítio onde eu não sei se ela vai estar bem. E a criança sente isso, não é? E, portanto, também fica mais difícil ir tranquilamente com aquela pessoa. Uhum. Sim, depois há outras nuances também. Às vezes é a pessoa que está a deixar ir, não quer deixar ir porque se vai sentir sozinha, porque se vai sentir. E já tem a ver com as suas necessidades e não tem a ver com as necessidades da criança. Enfim, há aqui este mundo. Em relação à presença, as duas palavras da equipa e da presença, não é? As crianças poderem sentir uma continuidade. Para nós é muito importante, nós trazemos isto muitas vezes para a conversa, que é uma residência alternada, não tem que ser uma parentalidade alternada. Sim, exatamente. E podemos dar esta sensação de continuidade à vida dos nossos filhos em vez de uma vida espartilhada, não é? Em que tenho uma vida de um lado e tenho. Portanto, há uma continuidade na vida independentemente da residência e, portanto, essa presença dos pais. Uma delas pode ser com essa presença física, não é? De mais contactos, mas também haverá com certeza outras formas de termos essa presença sem ter que ser fisicamente, não é? Claro, claro, claro. Até com crianças mais pequenas, por exemplo, às vezes uma coisa que ajuda até é levar às vezes um objeto de uma casa para a outra, por exemplo, qualquer coisa que faça lembrar-se da ligação que tem com a outra pessoa. Uma das pessoas falar na outra pessoa, ou seja, sei lá, está em casa da mãe e a mãe pode falar tranquilamente: já sei que fizeste assim com o teu pai, foste não sei onde, foi giro e tal.
este tipo de conversa, não é? Fazem com que a criança sinta que realmente há esta partilha, não é? Há esta mistura de espaços, de famílias, vá. E isso é essencial, sim. Falar, deixar que a criança fale. Há crianças, por exemplo, que quando estão, sei lá, em casa da mãe, sentem que não podem falar do pai, quando estão em casa do pai, sentem que não podem falar da mãe, não é? E às vezes isto nunca lhes foi dito. Mas há crianças muito sensíveis, de facto, as crianças não são todas iguais, que imediatamente percebem: ah, se eu falo do meu pai, a minha mãe fica incomodada, se eu falo da minha mãe, o meu pai fica incomodado. E então começam a sentir que realmente há esta divisão, não é? Estes dois mundos que não se podem misturar. Se nós conseguirmos falar das coisas naturalmente, já é meio caminho andado, não é? Para isso não acontecer, dar essa continuidade. Às vezes, há pais também que me perguntam se fizerem qualquer coisa juntos com a criança, não é? Ou com as crianças, dependendo se têm um ou mais filhos, se eles não vão ficar baralhados, os filhos. E não, exatamente, sempre que isso é possível, tanto melhor, não é? Por exemplo, sei lá, a criança faz anos, se consegue ter o pai e a mãe na mesma festa, fantástico, não é? Se eles conseguem estar na presença um do outro com o mínimo de tranquilidade e de cordialidade, para a criança, tanto melhor, não é? Se de vez em quando podem fazer um programa, ou o que for, todos juntos, para a criança também tanto melhor, porque lá está, ajuda a sentir que não têm que ser mundos separados. Claro que numa primeira fase, às vezes, se nós fazemos muito isto, as crianças podem ficar com esperança de que os pais se voltem a juntar, tudo bem. Também lidamos com isso, falamos com isso naturalmente, não é? E se achamos que isso vai ser uma das fantasias que a criança vai alimentar com esses encontros, também podemos claramente dizer: olha, filho, nós vamos estar juntos porque queremos os dois estar contigo, mas pronto, o pai e a mãe continuam a estar separados, não é? Continuam a não querer ser namorados, mas é tão importante estar contigo, queremos tanto estar os dois que vamos estar juntos, temos que estar juntos, pois claro, não é? Para estar contigo. Portanto, a criança ganha sempre com isso, não é? Sim. Falou aí da questão do podermos falar. Eu acho que esse é um ponto tão importante, que é quando conseguimos ouvir os nossos filhos a falar sobre as outras experiências, a experiência que têm com o outro progenitor, Sim, e conseguirmos estar o mais tranquilo possível com isso, não é? Ou se detectarmos, claro que se for com uma criança muito pequenina não dá, mas se for com uma criança a partir ali dos, diria, 5 6 7 a partir daí, e claro que a criança pode detectar algum desconforto nosso, nós também podemos dizer: olha, para mim ainda é um bocadinho esquisito ouvir falar nisso, mas eu quero muito estar bem com isso. E não tem mal nenhum tu estás a falar, mesmo que eu fique assim com este ar, isto depois passa-me e eu vou aprender, e eu quero exatamente, muito aprender, eu quero continuar a saber o que tu fazes com o pai. exatamente, E podermos ter esta clareza, não é? Ou quando as crianças, às vezes mais crescidas, vêm dizer: olha, o pai, agora como sou a mãe, estou a pensar no pai, mas enfim, a outra pessoa, o pai ou a mãe, tem um namorado novo, ficas triste com isso. E às vezes o baque é mesmo grande, às vezes é difícil disfarçarmos que aquilo teve impacto em nós. E será que vale a pena disfarçar? Ou será que é preferível sermos honestos e dizer: olha, agora estás, porque os meus ex perguntam mesmo, ficas triste, estás triste, não é? Ficas zangada com isso. claro, claro. E às vezes E conseguimos às ter vezes, honestidade, não é? De, olha, não estava à espera, claro, é estranho ouvir isso, mas é assim, o pai ou a mãe têm direito à vida deles, nós já não somos namorados, arranjar namorados é natural, e está tudo exatamente. ok, e eu vou ter que me habituar a isso. Exatamente, e às vezes mais difícil ainda quando nós percebemos que o nosso filho ou a nossa filha gosta desse namorado, não é? Gosta dessa pessoa. E às vezes então é um outro peso que eles sentem depois, que também têm que disfarçar o facto de gostarem e da pessoa às vezes ser divertida, porque pode ser, não é? Porque não? Claro, E sim, é sim, muito importante, sei sim. lá, imaginando agora também, imaginar uma situação, por exemplo, em que eles até fizeram qualquer coisa super divertida na casa do pai ou na casa da mãe, e depois vão contar isso a outro pai, não é? Às vezes não é fácil, nós pensamos: ele lá diverte-se, aqui não faz nada, não é? Exato, Mas exato. é bom termos essa capacidade de mostrar: filho, foi, uau, que bom, maravilha, ainda bem que se divertiram, não é? Mesmo que depois precisemos, se calhar, de ir lidar com as nossas dúvidas e as nossas angústias noutro sítio e pensar: será que ele gosta mais de estar lá? Será que se diverte lá mais do que aqui? Porque também é justo e é legítimo que essas coisas até nos passem pela cabeça, não é? Será que agora aquele novo namorado vai ser tão importante na vida dele? Enfim, mas temos é que lidar com isso fora da relação com os nossos filhos, não é? Para que depois isso não seja um peso na relação que temos com eles, claro. E assim, obviamente que estamos a falar de coisas bastante difíceis de fazer, mas as crianças precisam que façamos esse trabalho, não é?
e merecem que o consigamos. Isso. E merecem que o consigamos. E nós também merecemos, porque quando também não somos capazes de fazer isso, na verdade estamos-nos a armadilhar a viver uma vida que também não é bem a que queremos viver, não é? Porque quando nos separamos, eu digo isto tantas vezes que já deve enjoar, mas quando nos separamos, em princípio estamos à procura de uma vida melhor, de nos À sentirmos partida, melhor. À partida é sim, isso que queremos, mas depois, claro. muitas vezes no processo, esquecemos de qual era a intenção e ficamos enredados em funcionamentos que não nos ajudam a procurar essa vida, ou construir essa vida que tanto queríamos. Esta honestidade, há aqui uma linha tenue entre a honestidade emocional que temos para os nossos filhos, que é poder dizer assim: sim, filho, olha, não estou muito confortável com esta conversa, ainda assim, eu acho que temos que a ter e quero aprender a tê-la, não é? Versus, não, tudo bem, está ótimo, uma namorada que fixe, vais-te divertir, e na verdade aquilo para nós não é nada assim, não é? Como é que podemos não os subcarregar, porque não têm interesse nenhum, eles não têm que carregar com as nossas emoções, nem com as nossas feridas, mas também ao mesmo tempo não nos andarmos a mascarar e a fingir que aquilo também não é nada, não é? Claro, é sim, eu acho que aí é tudo uma questão de equilíbrio, depende da idade e até da sensibilidade da própria criança, porque depois nem todas as crianças também lidam com isso da mesma forma. Há crianças que já têm muito essa tendência para querer cuidar, então se nós dizemos, filho, isso realmente é um bocadinho difícil para mim, para algumas crianças pode ser suficiente Fecham-se para logo. nunca mais falarem no assunto. Mesmo que nós a seguir digamos, mas não faz mal, mas é importante falarmos, para algumas crianças isso já pode ser ali um gatilho para nunca mais tocarem naquele assunto, se a criança for muito sensível e se estiver mais nesse contexto que a faz também ativar mais esse impulso, esse instinto de cuidar, às vezes é suficiente. Portanto, temos que conhecer também os nossos filhos. Obviamente que com um adolescente falamos de maneira diferente, com uma criança de 4 ou 5 anos, não é? Com um adolescente, se calhar, também já podemos ser um bocadinho mais honestos a esse nível. E depois, uma coisa que é muito importante é se sentimos que aquilo realmente é muito difícil para nós, claro que, enfim, fazer assim um grande teatro, as crianças também não são tontas, não é? Elas percebem. Mas podemos só dar a mensagem de: olha, filho, gosto que me estejas a contar isso, sem fazer um teatro de: foi, que bom, que maravilha, não é? Só dar essa mensagem de: olha, é importante que tu possas falar nisso. E depois, o que é muito importante também é termos com quem descarregar, com quem despejar mesmo essas frustrações, não é? Com quem possamos dizer: já vi isto, aquele tipo, agora tem, não sei o quê, já foi sair com o meu filho, vê lá tu. Um, Precisamos de deitar cá para fora justamente para depois estarmos mais leves e mais soltos, não é? Quando estamos a falar com as crianças, aquilo já não é um peso tão grande, porque já, enfim, descarregamos, libertamos a frustração, e já estamos um bocadinho mais leves para poder aceitar essa conversa. Uhum. E às vezes também conseguirmos procurar, isso também acho que faz parte da tal generosidade de acreditarmos que os nossos filhos merecem isso, que é procurar expressões que sejam genuínas e autênticas em nós, mas que também nos protejam um bocadinho. Por exemplo, em vez de dizer: olha, fico tão contente que o pai tem uma namorada, ou que a mãe tem uma namorada ou um namorado, enfim, em vez de dizer isto porque não é verdade para nós, Claro, podemos dizer: claro. olha, fico tão contente que me possas contar isso. Exatamente, exatamente, Porque na verdade eu exatamente. só estou contente que ele tenha esse espaço. Se calhar não estou tão Exato, contente com a informação em si, mas com o exato, espaço que exato. temos para poder, não é? Então procurar, e isto implica muita presença, isto não dá para fazer na passada, na correria do dia a dia, não é? Sim, não é Isto fácil. implica Sim. presença, implica conseguirmos. Estarmos conscientes das nossas emoções, do impacto que elas têm nas crianças, não é? E isso, quando estamos no automático, nem sempre é muito fácil, sim. Sim, sim. E implica também adiarmos a satisfação do que estamos a fazer, porque no momento aquilo pode não saber muito bem, mas estamos a construir qualquer coisa que a médio prazo e longo prazo vamos colher uns frutos Sim, ah, excepcionais do ponto de vista da relação, porque, exatamente. No momento, se calhar, o mais fácil era dizer, e pôr uma cara mal disposta, e, está bem, olha que bom. claro, eu não tenho nada a ver com isso é lá na casa deles, eu não tenho nada agora, o que é que eu tenho a ver com o namoro, ou o que é que eu tenho a ver com, era o que me faltava, não é? E portanto, podermos também antecipar e pensar: ok, o que é que eu quero construir? O que é que eu quero construir no futuro? Que relação é que eu quero ter com o meu filho no futuro? Como é que eu quero que o meu filho possa falar também sobre as suas coisas? Porque também pode acontecer o contrário, que é, entretanto, arranja um namorado ou uma namorada, não é? E vem o meu filho. Será que ele tem espaço para dizer assim: olha, eu não sei se estou muito satisfeito com isto, ou é estranho, eu gosto da pessoa, mas não gosto tanto que namoro contigo, ou eu Exato. até não me importo que vocês namorem, mas para mim é esquisito vocês estarem juntos, ou ele ficar cá, ou ela ficar cá. Há espaço para esta conversa ou não há espaço para esta conversa, não é? Claro. E é importante que haja, claro.
não é? Isso Principalmente também quando fomos. trazemos uma pessoa nova à vida das nossas crianças, não é? É muito importante estarmos disponíveis para ver o impacto que isso tem nelas, sim. Sobretudo, eu aqui, enfim, há que fazer também a ressalva, é muito importante nós trazermos essa pessoa quando já tivermos a certeza que realmente é uma pessoa que queremos introduzir na vida dos nossos filhos. E saber que a partir do momento em que ela passa a fazer parte da vida deles e cria uma relação com eles, de certa forma e até certo ponto, isso começa já a ultrapassar-nos um bocadinho. Ou seja, há casos, por exemplo, em que houve um divórcio, depois há um novo companheiro ou uma nova companheira, depois há outra separação, mas entretanto a criança já construiu ali uma relação com a madrasta, com o padrasto, com o que for. Há que ter consciência e sensibilidade para perceber que aquela pessoa também já faz parte da vida daquela criança, não é? Portanto, também já tem algum direito de estar na vida dela e depois isto às vezes é difícil de gerir. Pode ser difícil, sim, sim. Essa responsabilidade também relacional, não é? De, ok, eu tenho direito à minha intimidade e às minhas relações e porque estou solteira e portanto não tenho que ter. Mas quanto é que eu vou expor os meus filhos a isso? Porque são duas coisas bem diferentes, mais uma vez. Que é, uma coisa é ter as minhas experiências, outra coisa é os meus filhos estarem a par de todas as minhas experiências e interações e relações e saber, Se ok, calhar a não têm partir que estar, claro, não tem, dependendo, podem não ter claro, que estar. claro, Pode não fazer claro. sentido nenhum para a criança. Ah, mas é para sermos muito honestos e transparentes. Opá, nós não precisamos assim dessa honestidade de que é a exposição da intimidade e de Exatamente, relações que podem. Lá está, mais uma vez, os equilíbrios, não é? Como é que nós fazemos este. claro, porque são relações que depois têm um impacto direto na vida deles, não é? E sim, não temos que ser. Os filhos não são nossos amigos, não é? São nossos filhos, antes de mais. E nós não temos que ser amigos deles, temos que ser pais. Portanto, sim, se calhar há coisas que não faz sentido partilhar com eles. Uhum. Essa é uma frase daquelas que pode incendiar redes. Não é? Dizer que os pais não são amigos, porque quando numa época em que há tantas pessoas que gostam de dizer eu sou o melhor amigo ou a melhor amiga dos Sim, meus filhos, eu quero que os meus filhos me não vejam somos. como. Essa Eu- é daquelas frases, Laura, que podemos ficar aí a arder. Pode explicar melhor o que é que isso quer dizer? Sim, então, há diferenças, não é? Nós, enfim, cuidamos dos filhos e os filhos, idealmente, deixam-se cuidar por nós. Há casos em que nem sempre há crianças que estão tão na defensiva que não se deixam cuidar e aí começam a surgir problemas. Mas, de facto, o nosso papel com os filhos é cuidar deles. Com os amigos, não. Com os amigos é uma relação igualitária à partida, não é? Às vezes pode haver alturas em que eu estou a cuidar de um amigo porque ele precisa, de facto, enfim, por alguns motivos, mas noutras alturas é esse amigo que cuida de mim. Portanto, é uma relação igualitária, não é uma relação hierárquica. Com os filhos, há uma relação hierárquica neste sentido. Os filhos nunca têm que cuidar dos pais, os pais têm sempre que cuidar dos filhos. Portanto, aqui não há igualdade nenhuma. É uma relação completamente unidirecional, podemos dizer. O que é muito diferente de uma amizade, não é? Se eu tiver amigos em que sou sempre eu no papel de cuidar, se calhar a certa altura também me chateia, não é? E farto-me, aquilo não é assim muito gratificante. Às vezes Uhum. também acontece, mas enfim, será por outros motivos. Mas à partida não é a definição de uma amizade saudável, essa. Nem muito agradável, se calhar, pelo menos para uma das partes. Agora, com os filhos, realmente essa hierarquia existe, não é? Nós cuidamos sempre e eles deixam-se cuidar. Uhum. E essa hierarquia é uma hierarquia mais da responsabilidade do que propriamente do valor das pessoas, e é uma hierarquia da maturidade e da capacidade, não é? De regular e de lidar e de tomar decisões sobre as necessidades deles, Sim, e não exato. propriamente uma hierarquia de valor ou de prioridades, ou, O enfim, não é disso que facto das estamos a falar. crianças serem cuidadas por nós não significa que tenham menos direitos ou que valham menos como pessoas. Claro que não, não é? Significa que estão noutro estágio de desenvolvimento, de maturidade e precisam desse cuidado, sim. Uhum. E depois, com o tempo, conforme vão crescendo e ficamos com filhos adultos, não é? Aí sim pode começar a haver já uma equalização dos inputs que se traz para a relação, não é? A Nem relação tanto. entre. Nem tanto? Boa, Laura, então gostava de saber. Portanto, a Isso, falar já de filhos adultos, imagina, eu com a minha mãe, não é? Filhos já eu adultos, acho com que outros, esse já com filhos. é Boa, então um gostava de dos ouvir. grandes equívocos da nossa sociedade e uma fonte de problemas e às vezes até de muito mal-estar para os filhos, sobretudo adultos.
Porque chegamos a uma altura em que achamos que os cuidados se invertem ou que ficam iguais, os filhos também têm que cuidar dos pais, e isso não deve acontecer nunca, na verdade. O cuidado é sempre hierárquico. Os mais velhos cuidam dos mais novos, os pais, mesmo velhinhos, cuidam dos filhos do ponto de vista emocional. Às vezes, o que é que acontece? Os pais precisam de cuidados físicos, claro, não é? A partir de uma certa idade, hoje em dia vive-se muito. E, portanto, naturalmente começam a aparecer limitações físicas e é natural que sejam os filhos a prestar esses cuidados. Mas há uma diferença muito grande entre o cuidado físico e o cuidado emocional. Eu posso estar a cuidar fisicamente de uma pessoa e essa pessoa cuida de mim emocionalmente, sei lá, pergunta-me como é que vai a minha vida, quer saber se eu estou bem, quer, sei lá, dar-me apoio, dar-me conselhos, tudo isso, não é? Que faz parte dos cuidados afetivos e emocionais, mesmo que eu esteja a cuidar dela fisicamente. Portanto, isso nunca se inverte e, infelizmente, isso hoje em dia não é assim muito bem aceito nem muito bem compreendido. Há muito esta ideia de que a partir de certa idade os filhos são adultos, já compreendem tudo e têm que cuidar dos pais. Não têm nunca. Os cuidados não se invertem. São os pais que continuam a cuidar dos filhos. Uhum. E a responsabilidade na relação também não começa a ficar assim mais paritária no sentido de, olha, de reciprocidade. Olha, já não sou só eu que sou responsável pela nossa relação, tu também és. Embora eu possa manter esse papel, isto é uma pergunta, parece uma afirmação, mas é uma pergunta. Embora eu possa manter esse papel de cuidador emocional, e de hierarquicamente à frente para, olha, tu cá eu então primeiro para cuidar, ok? Certo? Mas não começa a haver mais equilíbrio na forma de como é que eu ia te explicar? A relação já não depende só de mim. Eu sou tua mãe, tu és adulto, eu sou adulto, mas a relação já não depende só de mim. Já não posso ser só eu a estar atento, às tuas necessidades e mais capaz de amortecer tudo aquilo que vem de ti para mim. Já começo também a pedir-te reciprocidade de alguma forma. Já começo também a pedir-te isto. Eu sei Eu que não parece uma diria, afirmação, mas é uma pergunta. eu percebo, eu não diria reciprocidade. É assim, obviamente que com filho adulto nós temos expectativas muito diferentes das que temos com uma criança, não é? Sei lá, uma criança de 2 anos, quando está furiosa, pode-nos dar um pontapé, um murro, e nós, ok, pronto, só tem 2 anos, coitadinho, não sabe fazer melhor. Não é minimamente aceitável que isso aconteça no filho adulto, não é? Naturalmente. Portanto, as nossas expectativas alteram-se da mesma forma, sei lá, com um adolescente pode estar furioso, ir para o quarto, bater com a porta, e com um adulto isso também já não fica muito bem, não é? Ok, aquilo que é esperado de um filho adulto, naturalmente, é diferente daquilo que nós toleramos ou esperamos de uma criança, não é? Uhum. Ainda assim, a responsabilidade principal dos cuidados emocionais e do manter a relação continua a ser dos pais, continua a ser de quem está hierarquicamente acima. Numa sociedade vai ideal, realmente haveria sempre esta hierarquia de cuidados, em que os mais velhos cuidariam dos mais novos. É muito importante, por exemplo, até num casal jovem, ter este apoio dos pais, que são avós já nesta fase, não é? Para que eles estejam mais libertos até para cuidar dos seus filhos. E é isto que falta muito. Nós hoje em dia temos uma geração de pais, às vezes, que estão ensanduichados mesmo entre cuidar dos filhos e cuidar dos pais, porque os pais também exigem determinados cuidados e não estão assim tão disponíveis para cuidar quanto isso. E isto é altamente frustrante, angustiante. Um, Usa-se muito a palavra tóxico hoje em dia e de facto é um pouco. Há muitas relações tóxicas hoje em dia entre filhos adultos e pais ou mães adultas. De facto, essa hierarquia nunca deveria inverter-se. E inverte-se muitas vezes, infelizmente, e é muito mal compreendido um filho adulto que às vezes se recusa a cuidar dos pais, porque às vezes é um bocadinho isto que acontece. No fundo, se os pais nunca foram verdadeiramente cuidadores, não é? E nunca tiveram essa disponibilidade, às vezes os filhos a certa altura também se revoltam e fecham completamente a porta e depois há todo um peso da sociedade de aquela pessoa abandonou a mãe, abandonou o pai, mas de facto isso só aconteceu porque já havia esta ferida muito grande, não é?
Enfim, isto é uma conversa que me daria para muitas outras. Sim, espetacular, mas levou-me aqui de facto para um sítio tão importante e que estava a ouvi-la, Laura, e acho que surgiu em mim talvez a resposta do que me estava a inquietar e eu agora acho que consigo explicar-lhe, que é, pois isso pode ser verdade e deve ser mesmo verdade, confio que a Laura me está a dizer, mas faz sentido quando os filhos se deixam cuidar, como também disse inicialmente, que é quando estamos em relações saudáveis, há o cuidador, pai, mãe, não é? Figura parental, e as crianças deixam, e as crianças depois são adultos, são filhos, deixam-se cuidar quando há uma relação saudável, deixam-se cuidar. E talvez essa seja a chave também, não é? O deixar-se cuidar também não é serem crianças para sempre, não é? Mas sim, Boa, espetacular. porque Uhum. depois há muito esta confusão, às vezes até há mães, mais mães se calhar do que pais, que mantêm muitos filhos neste papel ainda de crianças toda a vida, Infantilizados. não é? Isto também não é propriamente um tipo de cuidado mais saudável, não é disso que eu falo, não é? Mas é aquele cuidado, enfim, de saber que eu estou aqui, estou disponível, estou, sei lá, sou a tua base segura, não é? Sou a pessoa a quem podes recorrer se tiveres algum problema, a minha porta está sempre aberta. Enfim, no fundo, é saber que isso parte muito mais de cima. E se isso tudo funcionasse assim, há um autor que eu gosto muito, que é o Gordon Mill, ele fala nestas questões. Ele diz que idealmente a sociedade devia se organizar numa cascata de cuidados, não é? Que é esta coisa de vir sempre de cima para baixo. E se isto Uhum. acontecesse, as pessoas que estão em baixo, não é? Também estariam muito mais tranquilas para receber esses cuidados, sim, não é? Sim, sim, Quando um filho sim. também não consegue receber esses cuidados, é porque já criou ali muitas defesas, porque alguma coisa na relação também o fez ativar esse modo mais defensivo. Sim. E quando essa cascata funciona, imagino eu que depois os que estão na base vão poder crescer capazes de ir para o topo e E voltar a assumir o oferecer seu isso. papel quando lá chegarem, claro, Uau, claro, brutal, sim, claro. tão bonito. Sim, ok. Estou a perceber agora. Muito bom, tão bonito. Isso é isso que é o amor incondicional, Laura. Sim, de certa forma é isso, é nós sabermos que realmente as crianças, os filhos, sejam adultos, sejam crianças, sejam o que forem, não precisam de fazer absolutamente nada, não precisam de preencher condições nenhumas para merecerem o nosso amor. No fundo, é isso. Nós, nas crianças, estamos muito constantemente neste papel de as fazer sentir que só, sei lá, quando elas têm boas notas, ou só quando comem a sopa toda, ou só quando conseguem dormir sozinhas, é que nós lhes damos esse amor. Claro que interiormente nós sabemos que isso não é verdade, não é? Nós sabemos que gostamos sempre, façam os filhos o Claro. que fizerem. Uhum. Mas vamos transmitindo isso, às vezes sem querer, com as nossas ações, não é? Com os nossos comportamentos, porque uma parte de nós também nos ensinou a acreditar que as crianças precisam de ser treinadas de certa forma, e então treinar também implica que as coisas não podem estar sempre disponíveis, não é? Eles só recebem se cumprirem isto, se cumprirem aquilo. E isso realmente não faz sentido e não é a melhor forma de fazer uma criança crescer. Então, sim, o amor incondicional é muito isso, não é? Nós basicamente termos amor sempre disponível, independentemente daquilo que os nossos filhos nos proporcionam ou não, não é? Uhum. Estamos mesmo a terminar, Laura, e agora assim na reta final, surgiu-me aqui esta questão que de volta e meia anda aqui na minha cabeça, que é o que é isto o amor incondicional, que acabámos de falar, mas a relação também é incondicional? Ok, o amor é incondicional e a relação também é incondicional? A relação deve estar acima de tudo o resto, na verdade. Ou seja, o nosso propósito deverá ser o de transmitir à criança que mesmo, ou eventualmente a um filho adulto, que mesmo que não gostemos de determinados comportamentos, isso não afeta nunca a relação que nós temos com ele. A relação está sempre acima de todos os problemas que possam surgir. Estamos sempre dispostos a trabalhar para resolver aqueles problemas que eventualmente nos poderiam dividir, nos poderiam separar, mas nós estamos disponíveis para os resolver para que isso não aconteça. E, no fundo, isto tem até a ver com o casamento também e com o divórcio, porque hoje em dia eu acho que há muita tendência para nós desistirmos das relações quando alguma coisa não funciona.
E às vezes, sim, aquilo de facto não está a funcionar, mas pode ser reparado, pode ser reconstruído. Então, no fundo, numa relação de parentalidade, é um bocadinho isso que temos que transmitir também constantemente aos nossos filhos. Olha, isto realmente neste momento não está a funcionar, isto não está a correr bem, mas estamos disponíveis para reconstruir o que precisar de ser reconstruído, para reparar o que precisar de ser reparado. E se nós fizermos isto, mais facilmente os filhos também vão perceber que, se for esse o caso, não é? Que reparações é que eles precisam de fazer, não é? O que é que eles precisam também de mudar para que as coisas voltem a funcionar como deveriam. Então, isto é uma lição, eu acho, preciosa, não é? Para tudo, é nós mostrarmos sempre que a relação está acima de tudo o resto. Ok. Agora, como é que se tem relações dessas? É que era assim. Não há uma fórmula mágica, mas no fundo, e isto é uma pergunta que eu às vezes faço às pessoas também, quando estão assim nesta fase de, enfim, de não saber se querem divorciar, se não querem divorciar, uma pergunta fundamental é esta: ainda vale a pena investir na relação? Ainda há alguma coisa que possa ser salva nesta relação? E se for uma relação de parentalidade, vale sempre, não é? E há sempre coisas para salvar, claro, naturalmente. Numa relação de casal, às vezes podemos chegar à conclusão que não, que já não há ali nada que mereça ser salvo. Mas, no fundo, é um bocadinho esta a visão, não é? As relações podem ser reparadas, podem ser reconstruídas, podem ser salvas, e às vezes, hoje em dia, a nossa grande tendência é fugir antes de tentarmos essa reparação. Claro que não estou a Uau! falar de casos limites, não é? Claro, 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 claro. Já estamos noutra fase. E eu atreveria-me a dizer que, mesmo separando-nos e divorciando-nos, podemos reparar a nossa relação. Sim, e é importante que o façamos, lá está, para que os filhos não sofram, sim, sim. Obrigada, Laura. Gostei imenso, imenso. Foi um Ainda fiquei com prazer. mais vontade de falarmos, mas hoje ficamos por aqui. Muito obrigada. Foi um prazer. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que, para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.